e a projeção para os próximos 15 dias. Tá? Então, isso aqui tem se demonstrado muito aderente em relação às previsões. E vejam, a previsão, embora muitos tenham aí a falsa sensação de que nós estamos num momento de inflexão, de platô ou de inflexão, na realidade, esses casos ainda devem continuar aumentando. Da mesma forma, o número de óbitos deve continuar aumentando. É possível dizer, não, existe aqui uma diferença entre região metropolitana e interior. Sim, existe uma diferença. E aqui o que poderia ser feito, que seria o lockdown. Teoricamente, o lockdown poderia, de fato, derrubar essa epidemia. Mas acho que não há clima sequer para se considerar a possibilidade de implementar o lockdown. Aqui também a curva que o Dr. Dimas já mostrou, o platô, e alguns dirigentes têm usado esse platô como argumento para dar sustento às suas políticas de relaxamento das medidas de isolamento social. E, na verdade, é o que eu venho dizendo já há algum tempo. O platô é a assinatura do fracasso. Toda curva epidêmica que se preza, ela tem que atingir um pico e cair. Essa está mostrando sinais que vai cair se os 50% forem mantidos. Como as evidências estão mostrando que se já caiu para próximo de 40%, é muito provável que essa curva se estabilize nessa toada aqui de 17 mil casos novos por dia, só para a cidade de São Paulo. Pela primeira vez, a gente teve uma queda por muitas semanas do número de casos. A segunda é que, apesar dessa queda, a gente ainda está com um nível muito elevado de casos. Né? Como o professor Dimas falou, aproveitando a metáfora dele, que em São Paulo, antes, os óbitos eram da ordem de um acidente de ponte aérea a cada 2 dias. Eram 100 óbitos por dia. Agora a gente está aí com uma faixa de 75 óbitos por dia, então houve uma redução no número de óbitos, mas a gente ainda está numa situação longe do normal. Não dá para falar que o platô é um sucesso. Concordo totalmente com o professor Eduardo quanto a isso. O platô é um fracasso, a gente está parado numa situação muito grave. Né? E, por fim, embora os sinais que a gente vê nos dados das tendências mais recentes ainda são muito incertos. Né? Eles não deixam muito claro se a gente vai ter, nas próximas semanas, a manutenção dessa tendência de redução de casos graves aqui na cidade de São Paulo, ou se a gente vai ter uma retomada no crescimento. Consequentemente, a curva epidêmica só vai começar, de fato, a ter uma inflexão a partir de setembro, outubro, novembro. Isso se não ocorrer aqui, a segunda onda, né? Se na realidade não seria uma segunda onda, seria simplesmente uma mudança aqui de velocidade ainda na primeira onda, né? Que ela não se extinguiu, e nós observarmos aqui um aumento do número de casos. Isso aqui para a região metropolitana, o Estado como um todo, em virtude do peso do interior, né, a projeção é um pouquinho diferente. O RT vai encostar em 1 lá no final de outubro, no começo de novembro, o que leva a epidemia para o ano que vem. Quer dizer, nós estamos aqui em novembro, isso aqui vai levar a epidemia para o ano que vem, e aí vem as grandes questões, né? Quer dizer, nós vamos manter essa epidemia por um bom tempo ainda, e provavelmente a taxa de mortalidade, embora possa até estar estabilizada, num patamar elevado. A alternativa a isso seria aumentar as medidas de isolamento para 70%, e com isso nós seguramente teríamos um comportamento diferente da epidemia, com, aí sim, de fato, uma redução importante, e a partir de setembro, outubro, nós poderíamos aí, inclusive, mudar de estratégias de combate. Outra coisa, voltando com aquela dinâmica da doença, às vezes a gente olha essa curva à esquerda, que ela cai de uma vez, como se a gente tivesse tirado uma solução mágica, isso nunca vai acontecer. Então, como foi falado para todo mundo pelas outras aulas, quando a gente conseguir
controlar a transmissão e ela cair, isso vai demorar. Então, a gente sabe, em geral, que depois do pico, aí talvez tenha até o dobro do número de casos e o número de óbitos, que tem um atraso ainda maior. Então, para doenças respiratórias em geral, exceto se ela for extremamente letal e todo mundo, né, acabar com a população, isso nunca vai acontecer, sempre vai ter uma cauda longa. Acho que as curvas que foram mostradas aí, elas mostram que houve um alongamento da duração da epidemia. Quer dizer, como nós não tivemos nem uma explosão, nem um pico, mas também não tivemos uma redução importante, nós mantemos essa epidemia num limiar, né, numa situação em que ela se prolonga. Quer dizer, o número de casos ele vai continuar, ele não é explosivo, mas também ele não é abaixo, com o chamado aí, taxa de contágio abaixo de 1, e, portanto, ela vai se prolongar. Quer dizer, nas projeções, nesse momento, mostram que vamos chegar lá a novembro, e possivelmente até dezembro, começo do ano que vem, ainda com transmissão ativa na nossa população. A pergunta da epidemia é a pergunta da bola de cristal, né, que a gente não tem. A gente tem alguns modelos, a gente tem algumas previsões. A minha impressão pessoal, depois aí de acompanhar São Paulo por bastante tempo, parece que realmente vem caindo na cidade de São Paulo. Só que, claro, a gente já reabriu de novo, né, então a gente vai demorar aí para ver o que está acontecendo, e pode ser só, no mínimo, sei lá, 2, 3 semanas, mas a gente tem visto que demora mais para voltar a nova onda, digamos assim. E corre o risco, como o professor Dias falou, de ser uma retroalimentação ali contínua de novos surtos, e isso vai se prolongando. Mas, não sei se hoje eu estou um pouco mais otimista, eu acho que pode ser que sim, que a cidade de São Paulo vá diminuir um pouco mais o ritmo de casos. Só que, assim, São Paulo não é só São Paulo, né? Então tem toda a interligação com todas as cidades ao redor da região metropolitana e todo o estado. Então, é muito difícil essa equação de saber o que é São Paulo e o que não é São Paulo. E o outro fator que pode fazer a epidemia diminuir de ritmo é o aumento no número de pessoas que são infectadas, que depois de um tempo se sobrevivem e tornam-se resistentes, né? Que agora está aí, gostaria de discutir, eu acho que vão vir perguntas sobre a famosa imunidade coletiva. Mas isso é a natureza cuidando de acabar com a epidemia, deixar a imunidade coletiva, esperar que a gente chegue no limiar de imunidade coletiva, seja lá qual for, é uma declaração de fracasso, é deixar a natureza cuidar de algo que a sociedade, a civilização sempre cuidou, ela sempre lutou contra as epidemias. A própria ciência da epidemiologia, eu sou biólogo, sou de uma área próxima, ela nasceu dessa necessidade. Então, no meu entender, é assinar uma declaração de fracasso, a gente dizer que vai esperar chegar a um certo limiar de infectados e resistentes, e que isso vai resolver o nosso problema. A gente tem que ter soluções melhores do que essa, e a gente tem condições de ter essas soluções. E é muito interessante, se a gente pegar os 5 campeões mundiais da Covid, os 5 campeões mundiais da Covid são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e Reino Unido. Os 5 são liderados por hipernacionalistas. Ou seja, nós fizemos tudo errado. E agora eu vou para a segunda pergunta. O que temos que fazer? Mais importante do que o que fazer, deveria ser o que não fazer. E a principal coisa a não ser feita é os dirigentes públicos pararem de banalizar essa epidemia. Porque nós fomos assolados por uma onda de otimismo, dizendo que o pior já passou, que nós já podemos abrir escolas, já podemos abrir shopping, podemos reabrir a academia, e tudo isso, no final do dia, é mentira. Isso é mentira. Então, São Paulo, se ficasse fechado com 50%, a gente chegaria na imunidade de rebanho. Mas já não está mais, já está em 40%. Então, essa conta não vale mais. O que significa que conforme você vai abrindo a sociedade, e abrir a sociedade é o que eu estava dizendo, conforme você começa a banalizar essa epidemia, dizendo para todo mundo que o pior já passou, a imunidade de rebanho vai lá para cima, volta para os 70%. E aí nós não vamos alcançar. Posso considerar, então, que vocês acham que não é uma boa ideia as aulas voltarem em setembro? Absolutamente não. Absolutamente não pode voltar em setembro.
eu fiz a conta hoje sobre a volta à escola, tá? Nós temos no Brasil 500 mil crianças portadoras do vírus zanzando por aí. Tá? Se você abrir, agora em 1º de agosto, mesmo usando máscara, mesmo botando 2 metros de distância, tá? O que nós vamos ter? No primeiro dia de aula, nós vamos ter 1.700 novas infecções, com 38 óbitos. Isso vai dobrar depois de 10 dias e vai quadruplicar depois de 15 dias. Então, abrir as escolas agora é genocídio. Acho que só uma coisa importante da escola é que a gente tem que... A gente sabe que muitas dessas pessoas têm como única refeição, por exemplo, a escola, né? E toda uma questão social aí. Então, eu acho que as políticas de suporte social devem também estar bastante ativas para a gente conseguir manter isso, né? Eu concordo que, nesse momento, a escola pode ser uma grande fonte aí de transmissão e principalmente que a gente, às vezes, traz o modelo europeu, né, que teve o lockdown de verdade, jogou a transmissão lá para baixo, então as escolas voltaram, mas a escola que a gente tem no momento atual no Brasil é bastante complicado, mas essa outra parte de garantir todo o suporte, acho que é super importante, inclusive violência doméstica, tudo isso. Quantas crianças morreram de Covid no Brasil até hoje? Alguém tem ideia? 300 e poucas. 300 e poucas crianças abaixo de 5 anos morreram no Brasil. Se a gente abrir a escola, nós vamos chegar a 17 mil. Ou seja, 17 mil crianças vão morrer e não precisariam morrer. Qual